Boa noite, mais um dia de live aqui. Estamos maratonando lives com conteúdos de ferramentas para desenvolvimento comportamental, para desenvolvimento da inteligência comportamental. Então sejam bem-vindos aqui, quem está chegando, boa noite. Hoje a gente vai falar de um tema muito especial que eu particularmente sou apaixonada. Já estou aqui com a minha convidada Joyce, que também é apaixonada por essa ferramenta. Deixa eu achar aqui o convite. Joyce, já estou te vendo aqui. Deixa eu só encontrar aqui como... Acredito que o convite foi aí para você. Vamos ver aqui. Ok, agora sim, deu certo. Ok, Joyce, está me ouvindo? Escuto, tudo bem? Tudo bem? E você, como que está? Tudo jóia, graças a Deus. Ah, que, Prazerzão estar aqui falando com você, com todo mundo. que legal. Seja bem-vinda. Eu vou começar aqui, deixa eu começar te apresentando. Então, a gente já faz aqui uma apresentação também do motivo da nossa live. Mas vamos lá, quero apresentar aqui a Joyce, que também é uma outra apaixonada por essa ferramenta, por isso que a gente marcou aqui esse bate-papo. Porque, em primeiro lugar, essa ferramenta nos impactou como pessoas e como profissionais, e por isso que a gente vem e fala, e por isso que a gente também replica nas pessoas que a gente desenvolve. Então, a Joyce hoje, ela é a proprietária, CEO da empresa Desenvolver, né, com foco em treinamento e desenvolvimento, como a consultora de gestão de negócios, treinamento e desenvolvimento de líderes, de times empresariais, né? E tem um vasto currículo aí que eu nem li aqui, mas Joyce, fica à vontade para falar também. E bem-vinda, obrigada por aceitar aqui o convite para a gente fazer esse bate-papo hoje. Obrigada a você, né? Eu adoro esse tema. É um dos principais assessments que eu uso nos treinamentos das lideranças, né, que eu faço. Então, prazerzão estar falando sobre isso aqui. Ah, que show! Então, trazendo aqui, gente, uma abertura, uma introdução do nosso tema, né? Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta que se chama Forças Pessoais. Então, essa ferramenta é uma metodologia e também um assessment, que a gente chama de assessment, mas nada mais é que um teste, tá? Como se você preenche lá um questionário e ele traz um resultado de quais são suas forças. Essas forças, elas são num nível mais focado no nosso caráter, né? Nós temos habilidades, essas elas dizem muito mais respeito ao nosso caráter, não diz respeito nem a nossos talentos, nem as nossas habilidades, mas sim caráter. Algo que eu escolho e que eu quero desenvolver. Eu tenho aqui dentro de mim a sementinha, mas eu preciso ativar ela, cuidar desse solo, cuidar dessa sementinha. Eu vejo forças pessoais assim, dessa forma. Concorda, Joyce? Concordo. Está Acho muito associado às nossas características, aos nossos valores, né? Isso, exatamente. Então, gente, essa metodologia, esse teste ele está baseado na psicologia positiva, né? Muito forte e criado pelo Dr. Martin Seligman, que é conhecido como o pai da psicologia positiva, e a gente traz dessa forma. Então, se você conhece aí alguém, né, que precisa desenvolver aí mais as suas forças, né, fortalecer sua autoestima, fortalecer, né, o seu lado profissional ou pessoal, né, convida, que tem aqui embaixo aqui, ó, uma flechinha, já manda esse convite para as pessoas virem aqui participar da live. Conta aí com a interação de vocês, aqui tem coraçãozinho, se você estiver curtindo a live, já bate o dedo aí no coraçãozinho, porque dessa forma o Instagram entende que esse conteúdo é bacana e ele divulga para mais pessoas. Se você ainda não me segue aqui no Instagram, também já pode seguir, assim como a Joyce tem o nosso endereço aqui para você nos seguir, que a gente fala de desenvolvimento nas nossas redes. Joyce, mas vamos lá, sem mais delongas. Vamos falar aqui, né? E aí eu quero começar, antes até te pedindo, abrindo aqui, para a gente falar, né, da metodologia. São 6 virtudes, e essas 6 virtudes se dividem em 24 forças. A gente não consegue hoje aqui falar detalhadamente das 24 forças, porque a gente ficaria horas aqui, né? Mas queria que você trouxesse aí um panorama geral das 6 virtudes, e essas virtudes, gente, elas se dividem em formas que a gente expressa a virtude,
que dentro da metodologia a gente chama de forças. Então, eu queria pedir aí para você trazer esse panorama para a gente, Joyce. A gente tem, como a Alexandra falou, né, a gente tem 6 virtudes, 6 grupos de virtudes, né? E dentro dessas virtudes a gente tem as nossas forças pessoais, que todo mundo tem, algumas pessoas têm umas forças mais desenvolvidas, outras pessoas têm menos, né? Mas, por exemplo, vamos pegar aqui a minha virtude principal, tá? Que é a virtude da justiça. Então, eu tenho, dentro da virtude da justiça, a gente tem 3 forças pessoais básicas, que é a força de cidadania e espírito de equipe, que é a de equidade e a liderança. Eu tenho 2 delas, né, que é a cidadania e a liderança, né, e também tem a força da humanidade, que é a capacidade de amar e ser amado, da inteligência social e emocional, da bondade e da generosidade, né? Então eu tenho essas 2 virtudes primárias, né? Que é a justiça e a humanidade, no qual eu tenho os meus top 5, né? Vamos dizer assim, que é a liderança, a inteligência social e emocional, a generosidade, a bondade, a cidadania e o espírito de equipe, né? E aí tem muitas outras, né? A gente tem a sabedoria, a virtude da sabedoria, a virtude da coragem, a gente tem a virtude da temperança, a virtude da transcendência, né? Muito associado à questão espiritual, né? A gratidão, a esperança, o otimismo, o bom humor e a alegria, né? Enfim, como a Alexandra falou, a gente não vai expor todas elas aqui, né? Porque senão a gente ia precisar de uma live de 2 horas no mínimo, né? Para falar de todas. Mas eu vou expor, né? Como que isso, como que esse assessment, como que esse conhecimento, ele impactou a minha vida, tanto pessoal quanto profissional, né? Você conhecer, vamos dizer assim, né? Quais são os seus top 5, né? De forças. É importante porque você toma uma série de decisões mais assertivas na sua vida, né? Eu não entendia por que eu ficava estressada com algumas situações, eu não entendia por que eu ficava estressada com algum tipo de pessoa que tinha uma determinada características e outros não, e depois eu fui entender, né, que esses ambientes no qual eu não me sentia confortável, essas pessoas no qual eu não me sentia confortável, eram pessoas que feriram, né, que feriam diretamente essas minhas forças, né, e consequentemente os meus valores. Então, ter o conhecimento de quais eram as minhas forças me ajudou a tomar decisões mais assertivas no sentido de evitar mesmo, né? No sentido de evitar esses espaços, de evitar esses ambientes, de evitar algumas situações e algumas pessoas, né? Não no sentido assim de você desprezar, nem nada disso. É no sentido mesmo de você, né, manter aquela relação mais cordial, né? Mas não criar afeto, não criar relações, não criar afinidade, né? Porque são pessoas que não batem, né, com a sua característica e tal. Então, esse foi um aspecto importante, né, do assessment, que eu gosto muito. Eu acho que é um dos primeiros assessments que a gente tem que conhecer, né? Os treinamentos que eu faço com as lideranças, todo mundo adora esse assessment, né? Eles realmente, assim, muitas vezes você nem sabe que aquela virtude e aquela força associada à sua virtude é tão importante, assim, para você, e aí a pessoa, ela começa a fazer os links, né? Ah, então é por isso que essa pessoa, ela não, né, eu não consigo lidar bem com essa pessoa, né, enfim. Em relação às lideranças, isso é importante também se conhecer e conhecer também os seus liderados, justamente para você, como líder, saber a melhor condução que você vai dar dentro desse processo, né? Saber delegar algumas ações que eventualmente você não está preparado para trabalhar, né? Enfim, a gente não é dono da verdade, a gente não sabe tudo, né? A gente não tem todas as competências que a gente gostaria de ter, né? Então, a gente, como líder, a gente acaba tendo que tomar algumas decisões, mesmo que não sejam decisões que a ação dependa da gente, né? A gente pode delegar
essas ações para outras pessoas que vão desenvolver isso muito melhor do que a gente, com aquela pessoa específica, naquele ambiente específico, né? E também, eu sempre costumo dizer que as empresas, elas são uma via de mão dupla, né? Eu sempre falo isso nos meus treinamentos, eu faço muito post sobre isso, sobre liderança, né? É, a empresa, você tem que se encaixar na empresa, mas a empresa também tem que se encaixar para você. E se você entender que aquela empresa, ela te fere algum valor, ela te fere alguma força, né, que você tenha muito profundamente enraizado em você, então aquele não é o seu ambiente, não é o seu lugar e está tudo bem, né? Então você encurta caminhos, você não perde tempo com coisas que você poderia tomar, né, decisões mais rápidas, vamos dizer assim, né, que com o conhecimento você se encoraja, né, visto desse conhecimento que você se encoraja a tomar essas decisões. Não, eu preciso sair daqui porque eu sei que eu não vou me adaptar, né, porque aquela empresa, ela tem uma questão assim, 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 que fere esse valor, que fere essa força, né, então isso é muito importante. Isso foi muito válido para mim, né? Para eu tomar essas decisões de uma maneira mais rápida, de tomar essas decisões mais assertivas e encurtar mesmo os caminhos, né? Para a gente ter uma progressão aí mais rápida, né? De carreira e de pessoa também. Bacana, isso me vem uma pergunta aqui, Joyce. Quando você viu as suas forças, isso te ajudou a tomar uma decisão sobre a sua mudança de carreira? Com certeza. Né? Eu vi que era. Eu trabalhava numa empresa, né, de área industrial, e a família o lado transcendental, ele também, né, não está no meu top 5, mas é uma força muito grande para mim, é um valor que eu cultivo muito grande, né? E na época eu trabalhava em trechos, né? Para quem não sabe, trabalhar em trecho, eu sou engenheira civil de formação, né? E aí, para quem não sabe trabalhar em trecho, é você ficar migrando de lugar para lugar, né? E aí eu ficava muito tempo longe da minha família, né? Eu ficava muito tempo longe do meu marido, ficava muito tempo longe de casa, né? Eu tenho um apego muito grande à minha casa também. Então, eu falei, opa, tá errado. Não é assim que eu quero viver, não é assim que eu quero começar a minha carreira profissional mesmo, né? E conhecendo isso, tendo esse conhecimento, foi aí que eu comecei efetivamente, né, a me desenvolver na área de desenvolvimento humano, né? Eu sou Master Coach pela Sociedade Brasileira, né? Eu fiz pós-graduação em neuropsicologia, aí depois eu fui fazendo uma série de outros treinamentos, né? Fiz a, o analista comportamental DISC na Gestor, né? Maravilhoso foi, fiz o básico, fiz o avançado, depois eu fiz um treinamento de enneagrama, trabalhei, fiz um curso de gestão de pessoas, enfim, estou sempre, é uma cachaça. A gente, quando começa a trabalhar com desenvolvimento humano, vira uma cachaça. Ainda mais se a gente tem, né, eu sou professora também, e aí se a gente tem o dom, né, de didática, o dom de lecionar, aí que é para repassar para os outros tudo aquilo que foi transformador para você, né? Então, nesse sentido, nessa migração da minha carreira, né, conhecer isso foi muito importante. E depois que eu percebi isso aí, eu vi que eu tomava decisões cada vez mais rápidas, né, e cada vez mais assertivas, né? Eu conheci uma pessoa também que fez o mesmo progresso que eu. Ela era uma advogada, ela trabalhava num fórum e a principal justiça dela, a principal força de caráter dela, de força pessoal, era o humor. Então, quando ela fez o assessment, né, muito bacana, quando ela fez o assessment comigo, ela falou assim, Joyce, agora eu entendi por que eu fico tentando me encaixar naquele lugar. Eu vivo querendo fazer uma piada e as pessoas são muito formais lá, são muito sérias, e eu não posso, né, nem fazer uma piadinha, ou seja, ela entendeu que não era um ambiente para ela, porque aquilo era um valor muito grande para ela, né? Sim, é muito interessante. Eu gostei muito do que você falou de encurtar caminhos, né? Então, É, quando
pessoa, ela se compreende, ela se conhece no detalhe, né? Ela vai para o nível, né, mais profundo. A gente sempre, quando fala do ser humano, né, não sei quantos aqui já viram, a gente mostra aquele desenho do iceberg, né? Sendo que, né, o que as pessoas veem é só a pontinha do iceberg, mas toda a nossa profundidade, que tem a maior parte do iceberg, que está aqui por trás. E muitas vezes as pessoas não conhecem essa profundidade, nem quem vê e nem às vezes a própria pessoa. E é por isso que toma, né, decisões às vezes não assertivas, decisões que se travam. Eu queria contar também rapidamente, né, por que para mim foi tão impactante essa ferramenta. Na verdade, essa ferramenta foi assim uma virada de chave para algumas coisas, só que no meu caso foi um processo de autoaceitação. Foi muito interessante, porque, né, quando eu vi as minhas postas, muitas coisas ficaram claras para mim, mas deixa eu contar a questão. Eu sempre quis, eu usava muito, trabalhando no RH, roupas mais pretas, roupas mais sérias, sempre usava salto, sempre tentava me parecer mais séria, porque eu achava que para eu ter respeito das pessoas na empresa, e até porque eu era muito nova, já trabalhando ali, desenvolvendo líderes e fazendo várias coisas, eu achava que eu tinha que ser séria. Então eu tentava, e aí eu tenho essa voz que ela é meio aguda e às vezes parece até meio de menina, e eu sei disso, né? E a aparência, a idade, então tudo isso me deixava muitas vezes insegura. E quando eu fiz o meu primeiro teste, aí apareceu amor, né? Espiritualidade, na verdade, em primeiro lugar, amor, gratidão, entusiasmo, deixa eu lembrar qual que era. Mas eu sei que os 4 primeiros, eu já pensei assim, meu Deus do céu, essa é minha identidade, é tudo assim. Todas as forças eram assim, coraçãozinho, né? Aí, num primeiro momento, eu rejeitei. Eu disse assim, gente, como é que eu vou ser séria num ambiente? Como é que eu vou dar consultoria? Então, num primeiro segundo, eu rejeitei aquelas características que eram minhas, até eu entender que não adianta lutar, né? E aí eu parei. Eu disse assim, uau, tá bom, eu sou assim, eu sou coração, né? Eu tenho esse jeito, eu falo dessa forma. Naquele momento, isso foi para mim assim um baque, né? Dizendo assim, você é assim. Então, aceite e trabalhe com isso. Vai ter empresas e vai ter pessoas que vão se identificar com o modo que você é, com o modo que você fala, com esse jeito, era bondade e generosidade, a quinta. Com esse jeito, né, de lidar com pessoas. Só que eu nunca tinha parado para pensar assim, poxa, eu trabalho com pessoas. Então, essas características fazem todo o diferencial. E foi tão bacana que quando eu aceitei isso e eu assumi isso como minhas características, eu comecei a receber elogios e as pessoas começaram a reconhecer. Não sei se eles falavam antes e eu que não ouvia e não aceitava, né? Ou se realmente eu passei a externar isso com alegria de ser assim. Mas eu sei que isso começou a ser recorrente. Então foi para mim um processo de aceitar, ok, eu sou assim. Eu vou trabalhar com as características que eu tenho. E esse vai ser o meu diferencial, né? Então, para mim, foi muito impactante. Eu falo que você conhecer essas características, você entende a sua identidade por trás, né? O modo que você funciona. Então, eu queria trazer esse ponto. Eu falei hoje lá no Stories que eu ia revelar, né, um pouquinho de mim. Então, tem a ver com isso. Eu não aceitava algumas características minhas porque eu achava que era boba. O fato de em tudo, né, ter coraçãozinho, sei lá, gente. Às vezes eu tô aqui falando com alguém, eu tô fazendo uma reunião séria. Eu fico sempre com a caneta e um caderno na mão. Às vezes eu tô desenhando coraçãozinho, gente, dentro do caderno, fazendo a maior reunião séria, né, lidando com um problema. Mas quando eu vejo, tá cheio de coração. Do caderno, gente. É coração, é estrela. É engraçado. É porque eu sou assim. Mas eu aceitei ser assim. Eu entendo que isso faz parte do meu trabalho, né? Eu uso isso como um diferencial para transformar pessoas, assim como a Joyce também, quando ela entendeu as principais características. Então é isso, é a gente se reconhecer e utilizar isso como diferencial. A Morgana está dizendo que também desenha coraçãozinho. Morgana, provavelmente tu tens a força aí do amor nessas primeiras. É? Então, se identificou? É isso. Então, né, é isso que a gente queria trazer um pouquinho. E, Joyce, quando você trabalha, aí você falou que quando você desenvolve, né, faz um treinamento aí de liderança, né, é o primeiro teste que você aplica, né?
que resultados, qual o impacto, né? Fala um pouquinho, né, da reação dos líderes quando eles têm esse contato e também o impacto, as mudanças que geram. Fala um pouquinho sobre isso. É muito bacana a sua pergunta, porque aí eu vou para o outro ponto, né, desse assessment, né, desse mapeamento, que as pessoas, elas se identificam com algumas forças, né, outras elas, nossa, eu não sabia que eu tinha isso de força e tal, mas o mais curioso, que é uma das coisas mais bacanas também da ferramenta, é ver o contraponto, né? Porque são 24 forças de caráter, né? E elas vêm em ordem decrescente, vamos dizer assim, do que você tem de característica, né? A gente não se muda. A nossa essência, ela é sempre o que é e nunca vai deixar de ser. Mas a gente pode potencializar algumas coisas que são importantes para a gente, ou que são importantes para o nosso dia a dia, para a nossa profissão, e se a gente entender que quer também fazer isso, né? Então, o mais legal, que eu passei por isso também, e eu vejo muitos líderes passando por isso também, que é ver o contraponto. Por exemplo, o primeiro assessment que eu fiz de forças pessoais, a minha gratidão ficou em último. Eu tomei um soco no estômago. Eu falei assim, gente, como que eu não sou grata, né? Com tanta coisa boa que eu tenho na minha vida. Então, aquilo para mim, eu fiquei uma semana pensando naquilo ali. Eu falei assim, gente, como que eu não tenho gratidão? Como que a gratidão tá lá no último, né? E aí eu comecei a trabalhar isso, né? Eu fazia aqueles livrinhos de conte por que você estava grato hoje, né? O que foi bom no dia de hoje para você ter gratidão? Eu comecei a ler mais sobre isso, eu comecei a me policiar mais, né? E agradecer mais as coisas boas e as pessoas que eu tenho na minha vida, né? Então, como eu faço isso sempre, todo ano, né? Eu tenho uma data específica que é no mês do meu aniversário, eu sempre faço todos os assessments que eu gosto de fazer, eu refaço eles anualmente, até para eu ter uma medida, né, de como que eu evoluí ao longo do ano, né? E aí, depois que eu trabalhei isso em mim, que eu comecei a trabalhar, fiquei um ano trabalhando, né, potencializando essa força, no ano seguinte ele já subiu 4 pontos. E no ano seguinte ele já subiu mais 5 pontos, né? Então hoje ainda não é a minha força, né? Ainda não está onde eu gostaria que ela estivesse, mas eu já tenho ali, né? Já não está em 24º, já está lá em 10º, em 11º, né? E eu estou sempre trabalhando isso, porque isso é uma coisa que eu quero ter para mim. Então isso é muito bacana também, né? É uma das coisas que mais impactam os líderes. Eles olham, não, mas eu sou bem-humorado, né? Aí, às vezes eu falei assim, será que você é bem-humorado? Será que as pessoas te veem bem-humorado, né? Será que o seu humor não seja um humor meio negro por você ser líder, né? Ou as pessoas acham que isso é um pouco arrogância? Não sei. Então eu começo a fazer uma série de perguntas para ele e as fichas dele vão caindo, né? E a gente tem uma ferramenta, eu sempre faço os assessments integrados, que é para alguma pergunta que fica solta no ar, a gente consegue responder isso com, de repente, né, com outro resultado, com um outro assessment que a gente faz, né? Então, o feedback 360, ele é uma ferramenta excepcional, né? Eu uso o feedback da gestor, né? Então, as pessoas, né, quando eles recebem, né, eu falei assim, olha só, olha como é que as pessoas estão te vendo aqui no seu feedback 360, né? Ele, Sim. nossa, eu achava que eu era engraçado, né? Mas eu acho que realmente eu preciso reavaliar. Então é muito bacana que ele, muitas vezes, né, a gente tem uma percepção nossa que o outro não tem. Tanto num lado, eu usei um exemplo, né, focado numa questão negativa, mas também na questão positiva, né? Eu sempre costumo dizer que coração do outro é terra de ninguém, né? Então as pessoas às vezes não veem o tamanho da bondade que a gente tem, né? Então
fazer esses assessments, né, a liderança expor isso para a equipe se autoconhecer e conhecer uns aos outros, melhor assim, eu nem consigo mensurar, eu estou até fazendo hoje, né, eu estou tentando criar um instrumento de medição para isso, para ver o quanto que melhora a questão da empatia, né, entre os liderados e os líderes, né? Porque melhora muito, eles começam a ter um olhar um pouco mais humano, um pouco mais lapidado sobre aquela pessoa, né? A partir do momento que ele conhece, né? Tira um pouco aquela carapuça, né? Que a gente tem. E se mostra mais, né? O líder, eu li uma frase esses dias que foi uma frase muito interessante que me fez refletir, né? Que é a questão do líder, líder frágil não faz times fortes. Eu não entendi muito bem, né? Porque parece que é uma coisa que hoje as empresas têm como condição sine qua non, né? O líder tem que vestir aquela carapaça, ele tem que ter aquela firmeza e não sei o quê, né? Mas pera lá, é um ser humano, né, como a gente, então é um ser humano que tem as suas forças, que tem as suas fragilidades, que tem as suas habilidades e não tem algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas, é uma pessoa como qualquer outra, né? Então eu sempre trago um pouco esse olhar mais humano, né? E quando a gente expõe isso para eles, né? Muitas vezes até eles mesmos, os próprios líderes, se veem, né, como um lado mais humano. E aí você vai devagarinho, igual casca de cebola, quando você vai tirando, né, casquinha por casquinha, você vai desmontando um pouco a pessoa e ela deixa de ser um pouco tanto defensiva, né, e passa a ser um pouco mais humana, um pouco mais sensível ao olhar dos outros também, né? Então tem sempre esse contraponto que é bacana. Quero aproveitar aqui para responder a pergunta da Luciana, né? Ela até já havia me feito uma vez essa pergunta, e é bem interessante, né? Quando ela conheceu um pouquinho dessa ferramenta, ela fez esse comparativo com as forças dos super-heróis, e eu achei muito bacana, né? Ela perguntou aqui, a gente poderia comparar com as forças dos super-heróis, né? E eu gosto dessa visão, porque a gente tem ali dentro uma série de ferramentas que elas podem realmente, né, nos tornar super-heróis. Porque eu quero mostrar o porquê. Eu até abri aqui o teste no computador, eu quero tentar aqui, eu vou movimentar aqui meu celular para mostrar para vocês. Aqui, ó. Então aqui eu não sei se é possível enxergar ou tá muito Tá pequenininho. muito pequenininho. Vamos ver aqui se dá para enxergar. Acho que agora vai, né? Ó, então o teste ele traz aqui, né, o resultado e um gráfico. Vai estar pequenininho, mas só para ter uma ideia, o que a Joyce falou, né? Ele traz uma pontuação, deixa eu tentar aumentar ainda aqui, a pontuação que você tem. Então, olha só que legal, né? A integridade, esperança, perseverança, gratidão, bom humor, perspectiva, equidade, bondade, generosidade, liderança, prudência, curiosidade, criatividade, bravura e valor, inteligência social, autocontrole, discernimento, pensamento crítico, vitalidade, entusiasmo, perdão, amor, cidadania, espiritualidade, capacidade de amar e ser amado, modéstia, humildade e apreciação da beleza, né? Muita coisa. Então, são 24. Agora, imagina que você tem tudo isso dentro de você. Imagina a humanidade, né? Se todo mundo buscasse desenvolver e buscasse utilizar dessas forças nos momentos adequados. Poxa, tem horas que eu preciso ter integridade? Nós não vivemos num mundo, na verdade, tem horas não, nós não vivemos num mundo em que se fala tanto sobre essa questão da integridade. Imagina, né, em esferas diversas, aí nem quero citar para não gerar problemas aqui, mas, por exemplo, né, no âmbito político, a integridade ou a gratidão, como a Joyce deu o exemplo. Então imagina que todos nós, todo ser humano, né, e é o que esse estudo diz, tem todas essas forças que eu acabei de recitar aqui muito rapidamente, todos nós temos. Imagine que o tempo inteiro a gente pode sacar elas, né? Então essa brincadeira, né, que uma vez a Luciana comentou e que eu acho fantástico, né? Sim, né, a gente poderia comentar, porque imagina você o tempo inteiro tendo cada uma dessas ferramentas e nós temos. Só precisa se querer desenvolver
que foi o que a Joyce deu de exemplo dela. Poxa, eu vi a minha gratidão lá embaixo e eu quis desenvolver. Eu tive essa experiência também que no meu caso, Joyce, era o humor e alegria lá dentro, eu acho que era o penúltimo. E eu fiquei extremamente frustrada. Quando eu vi o bom humor e alegria, eu pensava assim, poxa, eu achei que eu era uma pessoa alegre, né? Eu achei que eu era uma pessoa bem-humorada. Só que aí, depois que eu fui fazer as referências, eu trabalhava anos no RH. O RH, ele tem que ser sério. Ele não pode fazer piadinha, as pessoas estão sempre olhando qualquer coisa que a gente faça fora ali da ordem. Assim, ó, o RH fez, ó, o RH, as pessoas já veem, né? Então, eu sempre tive que bancar aquela seriedade, cuidar com tudo que eu falava, que eu agia, com a roupa que eu vestia. Então, era muito séria mesmo. Só que eu levava essa seriedade para dentro de casa também. Então, vou dizer a verdade, né? Quem é da família, eu era chata, né? Então, muito séria, não sabia fazer brincadeira. E quando eu vi aquilo, eu fiquei muito frustrada. E aí eu fiz um planejamento para desenvolver a força do humor. Eu fiz plano, gente, desde ler piadinha, desde maratonar todas as séries de humor. Eu já assisti todas as séries de humor, eu acho que existe lá no Netflix, né? E fazem muitos anos que eu trabalho isso. Igual a Joyce, não faz parte das minhas 5, mas ela está entre as primeiras médias, está alta. Então hoje eu vejo que a alegria, o humor, me trouxe leveza para o meu trabalho, né? Talvez eu não estaria nem aqui na internet se eu não tivesse esse lado, né? Se eu trouxesse o humor com mais leveza. E foi assim, transformador para mim reconhecer aquela força e desenvolver ela, né? Então fez total diferença. Então a Lu colocou ali, aí meu humor é crítico. Lu, cria planinho aí para desenvolver, que deu certo comigo, vai dar certo para você também. Isso aí. Então, é isso, né? E aí, como a Joyce está falando para os líderes, né? Imagina um líder ter 24 dessas, né? Como se a gente for usar aqui o exemplo, superpoderes, né? Imagina utilizar dessas ferramentas, né? Como seria? Então, como os líderes recebem que a Joyce estava falando aqui. E aí, Joyce, uma outra pergunta aqui. No aspecto carreira, né, que você trabalha também aí com pessoas no aspecto carreira, de que forma a ferramenta conhecer as forças pessoais pode ajudar alguém na carreira dessa pessoa? Ela, igual eu falei, a gente pode filtrar um pouco, né, os ambientes. Na verdade, o ideal era que as pessoas, né, desde lá da escolha do vestibular, né, que elas já soubessem, já tivessem o contato com essa ferramenta, né, para poder se conhecer, né? Tudo bem que quando você é muito jovem, às vezes você não tem uma maturidade suficiente, né, para colocar, para entender essas coisas, né? Mas como é uma ferramenta relativamente simples, ele vai te dando direcionamento, né, um direcionamento bem suave para onde você vai. Eu não tive esse problema porque eu sempre quis fazer engenharia, né? A engenharia foi a minha escolha desde sempre, né? De quando eu comecei o segundo grau na época, né? Mas eu conheço muitas pessoas que ficam muito em dúvida. Eu já conheci pessoas que, né? Todo mundo aqui conhece pessoas que começaram uma faculdade, desistiram no meio do caminho, né? Então, assim, você consegue ter decisões profissionais, mas voltadas para o seu âmbito pessoal. Porque cada um aqui também, né? Todos nós aqui, a gente tem uma meta de carreira, né? A gente é profissional de RH, a gente é educador, né? E aí você tem um direcionamento de carreira. Então, isso te ajuda a encurtar um pouco esses caminhos e entender também que se você tiver que fazer uma virada de chave igual eu virei, né? Na dor, né? Não vai ser tanto na dor, igual foi para mim. Para mim foi na dor porque era um negócio que já estava me sufocando, né? Eu cheguei, quando você não tem esse autoconhecimento, quando você não tem acesso a esses assessments, ou desconhece mesmo, né, até por falta de conhecimento, você vai se sufocando, né, sem entender, sem ter um direcionamento, até que você chega numa situação que é tão sufocante, né, que você
muda, que aí você tenta mudar, né, para sair daquilo ali. Então, comigo foi na dor, mas quando as pessoas, elas conhecem, né, elas se abrem para isso aí, elas tomam decisões muito mais assertivas com uma leveza, igual você falou, né? Então, essa ferramenta, ela te traz muita leveza profissional, ela te traz muita tranquilidade nas tomadas de decisão, né? Porque também tem isso, às vezes a gente toma algumas ações que a gente não sabe se está tomando certo, né? Pô, será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E aí, quando você tem esse conhecimento, né? Quando você entende o porquê que você está tendendo para essa determinada ação, você fica mais tranquilo, seu coração fica mais leve, né? Eu percebo, eu sou professora, né, universitária, e eu percebo muito isso com os meus alunos, né? Eu fiz uma enquete há um tempo atrás para saber quais deles conheciam, né, alguma ferramenta de assessment, né, de autoconhecimento e tal, e ninguém sabia, né? Então a gente consegue também, assim, não só pelas forças pessoais, mas diversos outros, né? Outras ferramentas que a gente tem disponível, a gente consegue mapear um pouco as pessoas e saber até que passo você consegue dar com aquela pessoa. Então, profissionalmente, né, te ajuda não só em relação a tomar essas decisões mais assertivas, mas também a evitar uma série de conflitos com as pessoas que estão no seu dia a dia de trabalho, né? Justamente porque por você ter esse conhecimento e a outra pessoa não, você puxa a responsabilidade para você direcionar a sua ação em relação àquela pessoa, porque ela não conhece, né? Então você, por conhecer, por ter aquele conhecimento e entender aquela característica evidente naquela pessoa que para ela não está tão evidente, né? Você respira fundo, você dá um passo atrás, às vezes alguém te dá uma resposta mais ríspida, né? E aí a primeira tendência que a gente tem é de rebater, né? Que é o instinto do ser humano mesmo, mas por você ter aquele conhecimento, por você enxergar aquela pessoa daquela forma, né, você dá uma respirada, você puxa para trás e fala, não é o momento de falar com aquela pessoa agora, né? Então você consegue reduzir uma série de ruídos que você tem, né, naturalmente vai ter, tanto na sua vida pessoal, com as pessoas do seu convívio pessoal, e as pessoas do seu convívio profissional também, né? Então, depois que eu tive o conhecimento de tudo isso, a minha relação com as pessoas, tanto pessoal quanto profissional, ela se tornou muito mais leve, né? E eu entendi quando que eu tinha que puxar a responsabilidade para mim, né? Quando que aquela pessoa realmente estava sendo equivocada e quando que aquela pessoa era só um determinado momento que eu tinha que pegar a responsabilidade para mim, né? E botar o pé no freio e não vou conversar com essa pessoa num determinado momento, né? Num outro momento. Então, ela te ajuda muito nisso, né? De maneira geral, resumindo tudo isso que eu falei, os ambientes, eles se tornam muito mais leves, né? Você se torna uma pessoa mais leve, e igual a Alexandra falou, né? Você se torna uma pessoa mais agradável. Eu entendi que hoje, até por uma questão assim de você se expor da maneira que você é, porque a gente também tem a tendência, igual você falou, né? Eu tenho que ser sério, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Quando eu comecei a lecionar, eu criava um personagem ali, né? E depois eu entendi, eu falei assim, pra que eu tô criando um personagem? Eu sou assim, eu sou assado e eu vou me expor dessa maneira. Então hoje os meninos, né, os meus alunos e as pessoas do meu convívio, elas já entendem que aquela é a minha maneira e tudo que é natural, ele é melhor visto. As pessoas percebem quando você cria um caráter. As pessoas percebem quando você cria um personagem, quando você não está sendo verdadeiro. Então, entender que aquilo ali é a sua essência, que aquele ali é o seu comportamento, assumir aquela sua verdade, saber conduzir aquilo, né, da melhor maneira possível, faz com que as pessoas te enxerguem de uma outra maneira também, te entendam de uma outra maneira, né? Então, é isso. Se torna um ambiente mais leve, você se torna uma pessoa mais leve, né, dentro de cada característica que cada pessoa tem, e mais autêntico, né? Você se torna uma pessoa mais autêntica, mais verdadeira. É legal essa palavra que você falou da autenticidade, e ela só pode acontecer
se existe antes uma autoaceitação, né? Então, eu Isso. me conheço, eu compreendo como eu funciono, né? Eu falo que quando eu aplico essa ferramenta e vários outros assessments, eu quero que a pessoa se apaixone por quem ela é. Ela diga, uau, como eu sou incrível, como eu sou lindo, adoro essas características. É ali que vai nascer a autenticidade. E os seus resultados vão ser absurdos, porque você vai fluir naturalmente, né? Você passa a fluir muito mais natural quando você passa a utilizar, a se conhecer e utilizar daquilo que você é, entender a sua essência, como a Joyce falou, entender a sua identidade. Então, não é jargão, né? Ah, o autoconhecimento transforma. Não é jargão. A gente sabe Não. que a internet fala muito sobre isso. Mas a gente está aqui mostrando para vocês uma metodologia, um estudo científico muito validado, né? E a seriedade por trás dele. E para fechar, né, a Joyce falou sobre melhorar as relações. Dá um exemplo simples aqui. Imagine que você trabalha com uma pessoa em que uma das 5 forças, as principais dessa pessoa, uma delas é bravura. Bravura é aquela pessoa que tem coragem, ousadia, não tem medo de nada. E a sua, do contrário, é autocontrole. Tá vendo que são forças opostas? Então, enquanto o seu colega quer ser arrojado na ideia lá, e ele trabalha junto com você, né, é parceiro ali de trabalho, você tá ali comedido. Não, você tá controlando tudo. Imagina o choque que isso dá se a gente não conhece. Agora, se você conhece, a gente começa a compreender o momento de cada um atuar, né? O momento de ter coragem, de ter bravura e o momento de trazer um autocontrole, o momento de trazer, de repente, uma prudência. Então, ou um colega de trabalho é criativo, né? Tem a criatividade. E o outro tem, né, o pensamento crítico, aos choques. Então, se a gente não conhece, o que a gente faz? A gente luta contra. Agora, se a gente conhece, a gente entende o momento de cada um. E aí, de fato, acontece uma dança, né? Quando que uma dança em par dá certo? Quando um não pisa no pé do outro, né? Quando um pezinho vai para frente, outro pezinho vai para trás. Na vida é assim, no relacionamento amoroso também, né? No relacionamento com cônjuge, com namorado, também tem que ser assim. Muitas vezes a gente tem características opostas, né? Forças opostas. Enquanto você tem uma bem baixa, a outra pessoa tem uma bem alta. E isso já gera ali uma oposição e pode gerar conflitos se não se conhece e não se respeita, né? E todas têm o seu momento. Então, isso que é importante, né? E nós estamos chegando às 7 horas, né? Nós poderíamos falar e dar para vocês inúmeros exemplos, né? Hoje é a primeira live que eu faço falando dessa ferramenta, então a gente pode trazer mais aqui, né? E já se falando, como podemos conhecer essa ferramenta, né? Em primeiro lugar, né, a Gestor Performance é a minha empresa onde a gente dá essas ferramentas dentro da nossa plataforma. Então, existe uma plataforma que tem todos esses testes, inclusive a que a Joyce utiliza, né? Dentro da nossa formação de análise comportamental, né? Formação, inclusive, uma mais aprimorada que a gente vai lançar esse mês, dos códigos da inteligência comportamental, a gente vai ensinar todos os assessments. Então, fiquem ligados por aqui que a gente vai ainda trazer esse novo curso. Se você, né, poxa, eu quero trabalhar com essas ferramentas, eu quero trabalhar para mim. Então, né, você pode se formar aqui com a gente. E também procurar os consultores, os analistas que utilizam, assim como a Joyce, assim como eu, né? Hoje eu já não atendo mais tanto pessoa, né, individualmente, sim, mais só empresas, mas a gente tem, né, profissionais assim como a Joyce, que se formaram aqui também, né, em algumas dessas ferramentas com a gente, então a gente indica. Então você tem aqui o contato da Joyce, você tem aqui o meu contato, lá no link da minha bio, tem também os dados do WhatsApp, você pode falar com a nossa equipe, tá? Então você pode sim, tanto aprender a aplicar, como não, eu quero só para mim, Ale. Eu quero me conhecer, eu quero essa ferramenta para mim. Pode me mandar um direct que a gente direciona aqui, né? Como que você pode receber aí uma devolutiva das suas forças pessoais, tá? E Joyce, partindo aqui para o final do nosso bate-papo, queria que você deixasse a sua mensagem final, com base aí nas forças pessoais para o pessoal.
primeiro agradecer a Lê, né, pela oportunidade, por falar com você de novo, né, eu fiz o curso de analista DISC pela Gestor, né, nos conhecemos em São Paulo pela SB Coaching, né, então a gente, desculpa gente, é minha cachorra, eu tenho um American Bully. Aí, e muito bacana o que você falou dessa questão das barreiras que se cria, né, em relação ao autoconhecimento, né, até mesmo coaching hoje, né, a gente vê, é, ficou um pouco vulgarizado, não sei se é vulgarizada a palavra, né, mas é, banalizado, banalizou um pouco, né, mas olha, eu tenho a formação de engenheira civil, eu sou analítica, né, eu venho de um lado racional. E durante muito tempo eu tive esse preconceito. Né? Eu sempre falo isso nos meus treinamentos. Eu tive esse preconceito durante muito tempo. A partir do momento que eu cresci na dor, né? Mas as pessoas não precisam crescer na dor. Eu passei por um processo um processo pessoal muito difícil que eu falei, eu tenho que ir para um outro caminho, porque senão desse caminho não dá. Então, a ir para a área do desenvolvimento humano, eu meio que me deixei levar pela maré, sabe? Eu falei assim, olha, é isso ou nada, né? Porque, enfim, mas não precisa ser assim, né? O autoconhecimento, ele não é uma coisa simples. Ele não é. E você, assim, você vai ver tanto o lado bonito como o lado ruim, né? Vamos dizer assim, o lado feio da coisa também, né? Mas todo crescimento, ele parte de um conflito, né? Vamos dizer assim. Então, você entender, né, que muitas vezes você passa por momentos, por situações ruins e por momentos ruins na sua vida, aquilo é um pontapé inicial para te levar a caminhos bonitos, a outros caminhos que vão ser lá no final das contas muito melhor para você, né? Então, antes da gente ter esse preconceito como eu tinha, né? Um recado, uma mensagem final que eu sempre dou para as pessoas, né, para os treinamentos que eu dou, é que não busquem esse conhecimento pela dor, né, busquem pelo amor mesmo, pela sabedoria, pela necessidade de se conhecer, de entender que é preciso ser um ser humano mais leve, é preciso saber lidar com as pessoas, né? Até mesmo aquelas pessoas que não trabalham com pessoas, mas em algum momento você tem a sua família, você tem o seu parceiro, a sua parceira, né? Então a gente tem que saber lidar com as pessoas, e para a gente poder saber lidar com o outro, a gente tem que primeiramente saber lidar conosco. Né? Então esses conflitos, eles têm que ser tem algumas pessoas que têm uma característica de criar barreiras, né? Não quer, fogem, né? Eles fogem desse conhecimento, mas é importante se abrir para isso. Mesmo aquelas pessoas que são mais analíticas, como eu era, né? Que tinha esse preconceito, né? Mas se abrir um pouco e começar, vai com pequenas doses, né? Pílulas, igual pílulas de conhecimento. Vai em doses homeopáticas, né? Vai se conhecendo, e aí vocês vão ver que as coisas naturalmente elas vão se abrindo. O conhecimento vai se abrindo, a vida parece que vai tomando outras proporções, e aquilo que parecia travado começa a andar, né? Então, assim, é difícil até a gente poder verbalizar. Só quem passa por todo o processo de autoconhecimento e continua passando, porque igual eu falei, é uma cachaça, né? A gente quando começa nesse autoconhecimento, você vai sempre se autoconhecer e entende também que você tem fases, uma hora você tá de um jeito, depois você já muda, né? Enfim, por condições, N condições que você tem na sua vida. Mas o mais importante com isso tudo é você conseguir ser um ser humano mais leve e tomar decisões mais assertivas. Eu acho que, resumindo tudo que eu falei aqui, o autoconhecimento, ele me proporcionou maior assertividade, maior leveza nas minhas ações, né? Então, hoje eu sou uma pessoa que erro, graças a Deus, erro muito menos
e acerto muito mais. E tenho uma vida muito mais leve do que eu tinha antes. Então, busque autoconhecimento, né? Entre em contato com a Lê, pode entrar em contato comigo também, porque a gente está aqui para repassar toda essa grandiosidade que a gente teve, né? Toda essa humanidade que a gente conseguiu durante os anos aí que a gente tem de carreira na área de desenvolvimento humano. E para mim, e eu tenho certeza que para a Lê também, é uma satisfação imensa poder virar essa chave nas pessoas, né? Eu gosto muito dos desafios, por isso que eu trabalho com a liderança, porque a liderança é a mais difícil de virar a chave, né? Então eu adoro trabalhar com os líderes, porque quando a gente vê que a gente conseguiu virar aquela chavinha e proporcionou um pouquinho de melhoria de vida para aquela pessoa, seja pessoal ou profissional, isso é muito gratificante. Então é por isso que é uma cachaça. Então busquem autoconhecimento, né? Tá? E a gente está aqui para o que precisar, tá, Ale? Pode contar comigo também, estamos sempre aí nessa parceria. Perfeito, que lindo, Joyce. Obrigada por a sua participação, né, pelos cases aí que você contou para nós, né? É uma satisfação também ter você como parceira aqui dentro da Gestor Performance, né? E eu fecho aqui, né, falando para você e lembrando, o objetivo dessas lives é esse despertar de vocês, é esse despertar dos nossos comportamentos de uma forma mais prática, né? Às vezes o autoconhecimento, como a Joyce falou, ele pode ficar ali como, às vezes até um preconceito, né? Por causa de coisas que você já viu ou experiências ruins que você já teve. O objetivo aqui dessas lives, dos conteúdos que eu estou trazendo, é trazer essa simplicidade e essa praticidade, é mostrar para você o quanto que existe dentro de você que talvez você não esteja explorando, né? E fechando aqui, dentro da nossa metodologia que a gente falou, das forças pessoais, são 24, tá, gente? Eu recitei bem lá no começo de uma forma rápida. Se você não pegou a live inteira, depois volta, ela vai ficar salva aqui. Volta e assiste o comecinho da live que a gente traz uma explicação maior. Então, olha quantas ferramentas, quantos pontos para você explorar em você, que talvez você não esteja aí utilizando e aproveitando todo o seu potencial, né? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. Se você ainda não me segue aqui no Instagram, já aproveita aqui, ó, entra para me seguir, assim como a Joyce também, se você ainda não segue a Joyce, tá? A gente compartilha muito desses conteúdos nas nossas redes sociais, e a live vai ficar salva aqui no feed. Então, se você chegou no finalzinho, daqui a pouquinho vai estar salvo, você pode revisar a live e também compartilhar, né, com outras pessoas que você acredita que precisam saber aqui desse conteúdo. Então, o pessoal que interagiu aqui, deixa eu ver se faltou responder alguma pergunta, né? Quem esteve aqui interagiu também. Gratidão aí pela participação de vocês. E fico aqui à disposição. Link na bio, tem mais informações aqui sobre a Gestor, sobre a plataforma, né, onde nós temos esses testes e sobre as nossas formações também, tá? Joyce, satisfação aqui em te receber. Boa semana, bom feriado aí a todos para quem vai curtir o feriadão. Um abraço, até mais. Obrigada, tchau. Beijo.